Oi pessoal, tudo bem com vocês? Já faz um tempinho que eu não dou as caras por aqui, mas estava com saudade até de falar aqui no canal. E antes de eu falar sobre o assunto de hoje, eu quero agradecer aos novos inscritos, ao pessoal que está aderindo o conteúdo do canal e agradecer aquele pessoal que está comigo desde o início, que continua aí firme, permanente e forte, porque são vocês que nos dão força e que nos ajudam a continuar, né? Eu queria agradecer ao apoio, as pessoas que deixam comentário nos vídeos, que dão like. Gente, não esquece de dar like porque ajuda bastante também, tá? Então, às vezes vocês assistem o vídeo, comentam, mas vocês esquecem lá de ativar o sininho com as notificações. Aí tem o pessoal que fala, não tá chegando a notificação do vídeo, ativa o sininho, não esquece, que daí todos os vídeos que vão entrando vai ser notificado para você aí na sua tela, tá certo? Depois dos agradecimentos, vamos ao que interessa. Eu vou fazer hoje o vídeo por sugestão da Adelita, né? Ela pediu para falar sobre uma série que a Netflix lançou em janeiro desse ano, que fala sobre vida após a morte. Então fica aqui comigo, tá? No canal e assista esse vídeo até o final e não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Vida após a morte. É bom? Eu sou a Lili e você está no Espaço Maior, o seu canal de opinião. Quando a Netflix lançou essa série em janeiro desse ano, eu pensei que essa série fosse repercutir, que fosse ter um alcance grandioso aqui no Brasil. As pessoas que buscam esse tipo de conteúdo, eu pensei que fosse repercutir mais. Só que isso não aconteceu. Foi muito interessante, mas que parece que ela teve uma abordagem diferente. Talvez tenha sido por isso que ela não conseguiu, talvez aqui no Brasil, não sei nos outros lugares, tá, gente? Eu tô falando aqui no Brasil. Eu notei que não teve tanta repercussão, o público não abraçou tanto. E analisando a série, dá para entender o que é mais ou menos o que pode ter acontecido com essa série. Bom, Vida Após a Morte é uma série que de uma temporada, eu não sei se eles vão continuar, não sei se a Netflix pretende continuar com essa série, não sei se eles vão trazer outros relatos, mas é uma coletânea de pessoas que vivenciam situações do plano no mundo espiritual, né? Pessoas que passaram por alguma situação que tem ali uma explicação espiritual por trás, né, dessas situações que eles vivenciaram. Pois é, a questão é que esse conteúdo que vem na série é um conteúdo que foi voltado mais para afirmar a existência de um plano, né, de outros planos, além do nosso. E é uma série que ela abrange um aspecto mais científico. O que eu acho interessante, vamos falar da questão do espiritismo como doutrina, como eles enxergam isso, né? Eu estive falando com algumas pessoas que disseram assim, mas eu não gostei muito porque não falou de Kardec, eu não gostei muito porque não falou dos médiuns renomados, eu não gostei tanto porque não falou da doutrina. Tá, gente, olha só. Eu acho que a intenção dessa série não era falar sobre Kardec, nem a doutrina, nem os médiuns renomados. Eu acho que eles trouxeram alguns fatos mediúnicos, porque a mediunidade é uma ciência orgânica, ela é presente em todos os seres. Primeira coisa que eu acho que talvez os produtores pensaram, se a gente falar de uma doutrina em específico, a gente vai estar reduzindo esse acontecimento científico que acontece, essa questão orgânica que é pertinente a todos os seres humanos, e a gente vai restringir isso a uma só doutrina. E eu acho que a intenção deles talvez seria de um público, abranger um público maior, sabe? De ter pessoas que pudessem olhar aqueles acontecimentos, aqueles relatos daquelas pessoas todas e talvez ali plantasse uma dúvida, um questionamento. Então eu acho que a intenção da série realmente não foi tratar questões doutrinárias, o que particularmente eu achei muito bom, até porque esses fatos, né, eles não, como eu falo para vocês, não se restringem a uma doutrina apenas.
tá? Só muda o nome, tá, gente? Que dentro da igreja, eu já falei isso em outros vídeos atrás aí, que o pessoal chama de espiritualidade, mas mediunidade, espiritualidade, sei lá, dá tudo na mesma no final, tá? E o objetivo é o mesmo também, né? É fazer essa conexão, essa ponte entre os mundos para facilitar a nossa passagem aqui também, servirmos de ponte, de auxílio, né? Um ajudando o outro sempre, é essa a finalidade. As pessoas querem colocar muito enfeite, muita alegoria, querem complicar o simples e eu acho que não é isso que a espiritualidade quer. E aí, quando esses produtores trouxeram essa série, eles falaram da questão do ponto de vista científico. Só que você vê que é interessante, que o espiritismo mesmo fala que esse é um tripé, filosofia, ciência e religião, né? Só que ele, ao mesmo tempo que ele fala que é um tripé de filosofia, ciência e religião, ele fala que não é religião, não se denomina como religião. É uma doutrina, não é religião. Mas é uma doutrina cristã, porque seguem os ensinamentos de Jesus, seguem o Evangelho de Cristo, acreditam em Deus, acreditam na existência desse ser onipotente, onipresente, né, onisciente. E o que acontece é que fica aquela coisa que todas as vezes que eu acho até chato isso, sabe, gente? De todas as vezes que a gente tiver que falar sobre uma questão espiritual, as pessoas sempre acharem que isso tem que ter uma correlação com Kardec, mas antes dele, a mediunidade sempre existiu. Ele só foi um precursor que deixou pra gente uma obra que facilitasse a gente ao entendimento do que realmente acontecia. Até porque muitas pessoas foram queimadas em fogueiras, muitas pessoas foram torturadas, muitas pessoas foram perseguidas. Por quê? Porque a mediunidade era confundida com outras práticas ocultistas, né? E havia essa perseguição aí desde a Idade Média, né, que foi o auge da perseguição. E quando Kardec traz essas explicações do próprio plano espiritual, de como funciona todo o mecanismo, né, todos os domínios da mediunidade, aí depois com outros médios que foram surgindo. Eu amo Chico Xavier, né, mas a série não vai falar sobre Chico, gente. A série fala sobre vida após a morte. Ela não veio falar sobre doutrina, ela não veio falar sobre codificador, ela não veio falar sobre médios. Então teve gente que, por que não falou? A série não é para isso, a série é para falar sobre situações científicas voltadas para pessoas que tiveram experimentos de quase morte, pessoas que tiveram visões, pessoas que tiveram manifestações espirituais. Tem médium de materialização, embora muita gente fale que hoje a materialização é quase inexistente, não é bem assim, ela acontece em vários lugares, às vezes não chega no nosso conhecimento, a gente não pode chegar e falar. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês, gente, esse tipo de mediunidade existe ou não existe, ela acontece ou não acontece. Eu conheço todos os médiuns do mundo, não tem nem como conhecer. Existem médiuns aí nos recantos do universo, espalhado por todos os mundos, que a gente não sabe, a gente nem sabe que existe esse pessoal, entende? Por isso que eu falo, não dá para restringir num grupo apenas, numa coisa só. Então são várias pessoas, são vários grupos, muita gente nesse mundo aí espalhado de Deus, que tem os dons mediúnicos. Os dons mediúnicos não se restringem à religião, à doutrina nenhuma. A mediunidade é faculdade orgânica inerente ao ser humano. Alguns mais, com uma potência um pouco maior, outros com uma potência mais sutil, mas todos nós somos médiuns, de um jeito ou de outro. Lembrando que existem vários tipos de mediunidade e a série traz alguns desses relatos, né, de pessoas. Para quem já estudou o espiritismo, para quem vivencia esse mundo, ela não traz nada de novo. Assisti, para mim não agregou nada. Tá, se você já tem conhecimento básico, se você já conhece os tipos de mediunidade, se você já está acostumado a ouvir relatos ou até mesmo vivenciar esses relatos, é óbvio que para você não vai ter novidade. Mas eu acho que para aquelas pessoas que ainda têm muitas dúvidas, para aquelas pessoas que ainda duvidam dessa presença, né, espiritual na nossa vida, é uma série interessante. Eu acho
que vale a pena assistir. Para quem não conhece a doutrina, para quem nunca leu um livro sobre espiritismo, não sabe como é que funciona o plano espiritual, talvez ela seja muito perspicaz, ela seja muito bem-vinda, sim, sobre esse ponto de vista científico. Né? Se você for buscar doutrina na série, não vai ter. Se você buscar nomes na série, não vai ter. Particularmente, eu achei bem bacana, porque ela destoa da maioria que tenta trazer, agregar a mediunidade só numa concepção de Deus, ou numa concepção religiosa, ou de algum médium aí renomado e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque existem, se a mediunidade é uma faculdade inerente do ser humano, é óbvio que vai ter ateus que vão ter essa faculdade, independente de acreditar em Deus ou não, de ter uma religião ou não, de seguir uma doutrina ou não, de acreditar em vida após a morte ou não. É até meio incoerente, né? Porque se eu não acredito em Deus, eu não tenho por que acreditar em vida após a morte. Mas isso não vai evitar que essas pessoas vivenciem situações em que elas mesmas chegam a se questionar. Eu conheci uma professora na faculdade que ela dizia não acreditar em Deus, né? Ela falava, eu não acredito nessas coisas, não acredito em nada plano espiritual, não acredito em Deus, não acredito em nada dessas coisas, sabe, Lília? E eu sempre acreditei muito, né? Eu vivenciava, então não tinha nem como não acreditar, né? E eu cheguei e falei pra ela, você não precisa acreditar, eu acho que no momento que você tiver que vivenciar alguma situação dessas, você não vai precisar de provas, porque isso vai partir de você mesma, das suas próprias experiências. Se você começar a analisar a sua vida, você vai ver em determinados pontos dela que essa espiritualidade, que essa mão divina esteve presente, porque são situações que todos nós passamos, sabe? Não precisa ir muito além. Todo mundo já passou em algum momento da vida por alguma situação que se perguntasse, gente, como é que isso aconteceu, né? Sabe? Quer ver um exemplo simples? Você está pensando numa pessoa e de repente o telefone toca, você atende aquela pessoa. Isso é o quê? Isso é sintonia. Isso é sintonia. Telepatia, né? Você pensou, a pessoa estava ali ligada a você numa frequência junto com você, estão ajustados e a pessoa fez esse contato. Então isso faz parte do quê? De um mecanismo da mediunidade. E isso acontece com pessoas que são religiosas e com pessoas que não são religiosas. Então é por isso que eu falo que a série, pra mim, ela não trouxe nada de novo, porque aquelas situações ali que eles narraram eu já cansei de ouvir, algumas já vivenciei, mas que ela é bacana, ela é. E eu achei interessante que eu acho que justamente pelo fato dela não se prender a uma doutrina, ou ela não ficar falando de médiuns também, porque, gente, aqui no Brasil a gente teve e tem grandes médiuns, né, graças a Deus, mas em outras partes do mundo também tem. Agora imagina uma série onde ela tivesse que falar de todos os médiuns, né? A gente não pode voltar para um só apenas. E outra coisa, lembrando que eu não sei se eu já falei em outros vídeos para vocês aí, quando o pessoal fala, vou voltar de novo ao espiritismo, para que isso fique bem claro, tá? Quem segue o espiritismo com a linha de estudo de Kardec é espírita e não kardecista, tá? A religião é dos espíritos, não é de Kardec. Então eu sempre vejo muitas pessoas confundindo muito isso e atribuindo a Kardec toda a obra, e assim, não é bem por aí. E o próprio Kardec advertiu enquanto a isso, gente. Então é preciso ter certos cuidados, sabe? Não ficar endeusando muito as pessoas, não ficar santificando muito as pessoas. Todos nós somos seres humanos, então assim, se eu chegar aqui, de repente, gravar um vídeo falando uma coisa muito grandiosa, pelo amor de Deus, não me coloquem como dona da verdade, porque isso não existe, tá bom? Então, assim, no máximo, a pessoa falou um assunto pertinente para o momento. No máximo, a pessoa realizou uma obra ou atentou para um assunto delicado que abraçou muitas pessoas naquele momento, mas tudo nessa vida passa. Então, é importante que a gente não fique atribuindo todos os fatos relacionados ao
ao plano dos espíritos unicamente ao espiritismo, unicamente a Kardec, porque assim como teve Kardec que codificou e trouxe essas obras básicas, existem tantos outros por aí que estão trazendo até experiências novas no plano dos espíritos, porque vão surgindo conhecimentos mais aprofundados, vão surgindo questões relacionadas à mediunidade que vão sendo descobertas, né? Então, conforme vai passando o tempo, as coisas vão mudando também. A espiritualidade também acompanha, ela não fica estacionada, ela não é estacionária, ela também acompanha a evolução dos mundos, e é claro que com a nossa evolução também as coisas também saem um pouco de lugar, fique diferente, estão nascendo pessoas, gerações novas, cada geração que o pessoal fala, né, geração índigo, geração cristal, cada uma dessas gerações, ela vem trazendo uma bagagem espiritual junto com ela, para agregar conteúdo, né, a nossas experiências materiais aqui no planeta Terra. Então é isso, gente. Eu acho que a série ela é válida, tá? Eu recomendo, né? Eu sei que eu estou falando só agora, eu não vi ninguém falando sobre essa série, mas é aquilo que eu falo pra vocês. Talvez seja porque ela não pegou a vertente ali, sabe? O viés religioso ou o viés doutrinário, ela ficou mais na questão científica, de dizer, olha, isso daqui acontece assim, existe o estudo assim, assim, assado, tal. O que é interessante para quem está adentrando a esse conhecimento espírita, para não ficar também no campo das ilusões, sabe, imaginando que, olha, sabe, que isso tudo é muito mágico. Não, a mediunidade não é nada mágico, ela a metafísica explica isso muito bem, tá certo? Então não existe magia, não é uma coisa mágica, é uma coisa comum. Tá? E quanto mais a gente lidar com isso de forma natural e desprendida também dessas questões de atribuir a uma única só pessoa, a uma única só vertente, melhor pra gente, tá certo, gente? Então, assim, a espiritualidade é ampla, o nosso conhecimento também tem que ser amplo e a nossa maneira de ver as coisas também tem que se ampliar, né, cada vez mais. Então é isso, tá, pessoal? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se você é novo no canal, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe, auxilie a gente aí nessa caminhada, tá bom? E para você que já faz parte da nossa família, não esqueça de deixar o seu like aí, tá bom, gente? Por enquanto é só, até a próxima. Beijo, fique com Deus.